quando eu estava perto de completar 1 ano nessa empresa, eu estava me sentindo bastante estagnado e eu queria explorar ideias novas e não tinha essa abertura para mim, né? Só que quando eu falei que eu ia sair, minha mãe ficou doida, ficou maluca. Eu já estava vivendo do que eu queria, né? E eu saí para viver de freelance. Falei, não, mãe, é certo, eu vou conseguir fazer muito mais do que eu estou fazendo. E eu fiquei 5 meses sem fazer nada. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje temos um convidado aqui que eu estava faz tempo querendo trazer aqui, porque eu tenho acompanhado a jornada dele. Seja muito bem-vindo, Max. Opa, Vitor, é um prazer estar aqui participando do Vida de Ilustra. Para mim, esse convite é tipo uma vitória, sabe? Quando eu entrei no. Quando eu conheci você e o podcast também, eu falei, cara, um dia eu quero participar e hoje eu tô aqui. Que massa, meu, que massa. Chegou a hora. E você fala de onde, cara? Eu falo de Brasília. Ah, Brasília, cara. Eu vou estar aí daqui. Hoje a gente está gravando dia 25 de janeiro esse episódio. Eu vou estar aí daqui a 2 semanas, basicamente, dia 13, eu tô aí. Oh, Massa maravilha. demais. Massa demais. E, cara, me conte um pouquinho de você, então. Você sempre desenhou, cara? Como é que foi o desenho e a ilustração na tua vida aí? Então, hoje eu tô com 20 anos de idade, mas eu Uhum, comecei a ilustrar assim, um pouquinho com 14 anos. Eu estava no primeiro ano uhum, do ensino médio. E eu enxergava mais ou menos já como uma possível carreira, né? Eu uhum, sabia um pouco dessa área de concept para games, porque quando eu era criança eu costumava ver umas partes dos extras dos jogos e eu via que tinha concept uhum, art desses games. Eu falava, poxa, parece possível trabalhar com games sem ter que ser programador, né? Trabalhar com uhum, arte. uhum. E então, durante o ensino médio, enquanto estava lá na escola, eu ia rabiscando com esse intuito. Até que chegou em 2018, mais ou menos, eu tive o meu primeiro emprego, que foi ser atendente no Girafas. Eu era balconista. Aham, E o meu legal. primeiro salário eu comprei a minha mesa digitalizadora, né? Porque eu já Ah, que tinha esse massa. foco de ser ilustrador, já via que poderia ser possível. Já É, pesquisava coisa, já via certo já pesquisava tutorial, coisa assim, né? bastante, sim. E aí eu também comprei um curso e tudo mais. Não fiquei muito tempo lá trabalhando, porque eu peguei uma pneumonia braba. Mas bom que, assim, o que eu consegui foi o suficiente para eu financiar os meus estudos, né? Uhum, uhum. E esse estudo ele foi também muito apoiado pela minha família, porque eu venho de uma família de artistas. Ah, Meu legal. pai, meu pai ele saiu do interior de Bahia, da Bahia, por causa de um desenho que ele Aham. rifou, fez um quadro e aí com o dinheiro da rifa ele conseguiu vir para Brasília para fazer a vida dele. Poxa, que massa, hein? Que legal. E aí a vida foi passando, ele se tornou policial militar, tudo mais, mas nunca deixou de viver de arte, tanto que não é à Uhum. toa que hoje ainda é a renda complementar. Só que vendo isso, eu queria transformar a arte como renda ativa, né? Aham, aham. Ah, mas que legal. Já tinha arte presente no teu dia a dia, então, já. Sim, sim, meu pai sempre incentivou, sempre falava, desenha, pega esse papel, rabisca. Tinha vários cadernos antigos de escola que a gente usava para rabiscar. Que legal. E, e aí foi em 2020, mais ou menos, depois que ele se aposentou, ele conseguiu comprar esse computador que eu estou usando agora para Uhum. fazer modelagem 3D, porque além de desenhista, ele hoje ele é mais artesão. A gente faz miniatura em resina e eu Nossa, que ficava legal. olhando e ficava, caramba, eu acho que eu posso fazer isso em impressão 3D, modelar em 3D. Então esse Uhum. computador foi comprado e montado pensando nisso. Então modelei um Uhum. pouco em 3D também. É, e na mesma época, isso foi, se eu não me engano, no começo de 2021. Uhum. E no começo de 2021, eu terminei o ensino médio em 2019. 2020 foi a pandemia, então continuei estudando algumas coisas, aí vi essa questão da modelagem 3D. E em 2021, além de eu ter ingressado na modelagem 3D, eu consegui meu primeiro emprego como ilustrador. Ah, que legal. Já de contrato assinado, assim? Como é que era esse primeiro emprego? Contrato assinado. Que legal, hein? Eu nunca consegui viver de commissions, né, no Instagram. Meu Instagram nunca conseguiu ir para frente, nem nada assim. Mas eu também sabia que se fosse para eu querer viver disso, as commissions não seriam suficientes. Mas eu Uhum. sempre deixava meu portfólio ali no Behance. E aí, um dia, passeando pelo Behance, tem a aba de carreiras, né?
E Uhum, aí tinha uma vaga lá para ilustrador júnior, para uma empresa que produz eventos de faculdade. Aí eu falei, ah, eu vou me uhum, candidatar, porque o meu portfólio ele era só de estudos, não tinha nada muito concreto ainda, e ainda era de concept de jogos. Então era uhum, um uhum, estilo realista, e a pessoa que me contratou, ela, apesar de ser um portfólio só de estudos, ele falou, poxa, vou ver se eu posso dar uma oportunidade para ele. E eu fiz um uhum. teste, e aí eu fiquei um ano nessa empresa fazendo mascote de faculdade. Que legal, hein? Que legal. Eu nem sabia que é uma possibilidade nova, né? Eu não sabia desse mercado aí, não, hein? Nem eu também, assim, foi passando, tipo, tanto tempo estudando e a gente ainda vai descobrindo novas áreas, né? É, com certeza. E como é que foi, cara, até você chegar ali? Você tá lá, tá nessa empresa ainda ou não? Não, não, eu saí quando eu conheci você. Ah, entendi. Então tá, então tá. Daí você ficou ali um ano e como é que era trabalhar lá, cara? Era legal? Era divertido? Como é que Cara, funcionava isso? assim, na empresa tinha, sei lá, chegava uma turma de faculdade que vai fazer um evento, e aí eles pensavam em algum mascote. Por exemplo, a turma de direito sempre pedia um mascote que era uma raposa de terno, ou Uhum, as de medicina pediam uma medusa, assim, e aí eu desenhava, né? Também os brasões das turmas de faculdade, e era uhum, tudo home office, foi por CNPJ, né? O contrato também. Então eu uhum. já tinha mais de 18. Foi um sufoco para montar esse CNPJ sozinho, que eu tive que fazer tudo sozinho. Mas deu tudo certo e eu recebia um salário mínimo por mês fazendo essas artes, né? Que legal, cara. E tinha um pouco a ver, né? Você estava buscando a parte de games, estava fazendo. Claro que são personagens específicos, mas são coisas que teoricamente conversam, assim, né? Sim, era sempre personagens que eu estava ilustrando lá. Que massa, cara. E daí, então tá, daí você falou, ficou um ano, aí você me conheceu. E como é que foi isso, cara? De onde que eu apareci? De um anúncio, provavelmente, né? Foi um anúncio, tipo, quando eu estava perto de completar um ano nessa empresa, eu estava me sentindo bastante estagnado, porque as turmas sempre tinham as mesmas ideias, e eu queria explorar ideias novas, e não tinha Uhum, essa abertura para mim, né? uhum. Então, eu acho até meio curioso eu ter largado um emprego de ilustração por causa de você. Porque tem gente que Verdade? eu imagino que está tentando algo do tipo, mas quando eu conheci você e vi os relatos, depoimentos, e também eu lembro de uma live que eu estava assistindo de imersão, que eu lembro que o Doug Lira apareceu nos comentários falando, ó, esse cara aí tá entregando ouro. E eu já Aham, conhecia aham. ele. Aí eu fiquei, caramba, então Então é eu de vou verdade acreditar esse mais. negócio aí, né? Sim, sim. Porque eu já olhava assim, tipo, eu acredito no que ele tá falando, só que será que outra pessoa do mercado conhece o Vitor? E aí, Uhum, quando eu vi uhum. aquele comentário, eu falei, não, beleza, eu vou, no próximo, quando abrir a próxima turma, eu vou pegar esse curso aí. Aham. Que massa, cara. É engraçado você falar isso, porque tem um. É um trabalho constante. Sempre tem gente nova aparecendo, né? Sempre, a gente acha que tem poucos artistas, poucos ilustradores no Brasil, mas é gente pra caramba. É gente pra caramba, tá? A gente faz as configurações lá das campanhas, quando vai divulgar evento. Cara, 2, 3 milhões de pessoas. E tem mais, né? Então, tem as que não estão na internet, né? Isso aqui tá na Sim. internet, sabe? Então é gente pra caramba. Então, sempre tem gente nova aparecendo. Então, quem é esse cara aí? Quem é esse tiozão aí de cabelo branco, né? Só fala, né? É, Então, legal, cara. É legal que realmente é um trabalho constante aí de provar, né? Provar que. Por isso que a gente faz o podcast, por exemplo. Pra mostrar, cara, não sou eu falando, né? Cara, ó, existem pessoas, existe o Max aqui, por exemplo, que, né, que enfim, que consegue, que é possível, né? E aí você é. entrou, você lembra quando que você entrou no Indústria S.A.? Foi na turma 9 em abril de 2022. Ah, não tem nenhum ano ainda, então. Legal, cara, legal. É. A turma 9. Aí, sim, aí, poxa, quando eu entrei no curso, eu estava nesse emprego de ilustração que já era ótimo, tipo, estava vivendo de arte com renda fixa, né? Era a minha renda Uhum. principal e era fixa. Sempre recebia meu salário lá, independente das demandas e tal. Quando eu saí, eu recebi rescisão, tive férias, tudo mais. Só que quando eu Bem falei que eu ia certinho. sair, minha mãe ficou doida, ficou maluca, porque eu já estava vivendo do que eu queria, né? Que todo mundo Uhum. aqui em casa apoiava e sonhava um dia também. E eu saí Uhum. para viver de freelance. Eu falava para minha mãe, ela perguntava para mim, quer dizer, isso é certo, isso é certo? Eu falei, não, mãe, é certo, eu vou conseguir fazer muito mais do que eu estou fazendo. E eu fiquei Uhum. 5 meses sem fazer nada, consegui nenhuma renda.
Mas eu tinha o dinheiro guardado, lógico, quando eu pensei nisso eu tive que fazer com muita prudência, né? Uhum. Mas quando eu fui tentando, fui prospectando, fiz o desafio lá do 90%, e até hoje, assim, eu não consegui uma resposta concreta das prospecções, mas eu tive bastante resultado com o Behance também. Uhum. Uhum. Os meus maiores projetos que eu fechei hoje foram pelo Behance. Uhum. Tem um, É inclusive, que eu pelo estou fazendo. job board dele lá, né? Não, Pela na aba de verdade, trabalho. teve o do Job Board, um que eu fechei do Job Board, e também teve Uhum. outro que um cliente da Rússia chegou até mim por causa das artes que eu deixei lá. Legal. Então, eu até fiquei surpreso. Nossa, minha arte está chegando do outro lado do mundo. É. Quando eu converso com ele hoje em dia, são 7 horas de diferença. Então, quando é 13 horas aqui, é 8 horas lá. Mas eu acho isso bacana, sabe? Sim, tem que se adaptar, né? É, Ó, tem eu que se vou falar para adaptar. você que eu peguei 7 horas para Dubai também, de fuso de diferença, né? É muito louco, quando você está indo dormir, eles já estão acordando. Então era muito. Sim. Para ele ver no primeiro horário, eu tinha que mandar de noite, no mesmo dia, né? E você podia mandar no máximo até, sei lá, 10 da manhã, então você tinha que acordar cedo para que o cara veja no mesmo dia ainda, né? Essa É, adaptação aí. maluquice isso, né? E esse primeiro, assim, eu fui prospectando, prospectando, e em uma das minhas prospecções, um diretor de arte me deu um feedback falando: Nossa, seu estilo de arte combina muito com esportes, né? Essa área de Uhum, games. É a área de games junto com a publicitária, não necessariamente no desenvolvimento. uhum, Então eu falei, caramba, velho, verdade, né? Eu vou tentar criar um projeto conceitual nessa pegada. Ele até sugeriu um para eu fazer. E eu fiz, eu falei, caramba, agora eu vou me posicionar como ilustrador de esportes. E era o único projeto que eu tinha feito, né? Mas eu falei, aham, não, vou mostrar a cara a tapa. E nessa, falando que eu era ilustrador de esportes, eu conheci um menino chamado Alex, né? O apelido dele é Amerix. Ele é uhum, designer de esportes. E eu falei, sou ilustrador e tudo mais. E ele me convidou para participar do servidor dele no Discord, uhum, da One Studio, que hoje eu sou parceiro com eles. É um estúdio que desenvolve pacotes de Stream Pack uhum, para novos streamers e para alguns streamers que já estão criando. Então a gente cria telas de banners, enfim, essas coisas aí que streamer costuma usar, né? E uhum. aí ele me chamou, aí eu cheguei lá todo tímido, né? Eu não sabia muito o que falar com essa galera, porque é um outro universo que eu também descobri que todo mundo é mais novo que eu. Tem gente que E tá você é lá novo, com. né? Não, e eu sou novo, isso que é impressionante, porque tinha gente lá com 16 anos me contratando para fazer ilustração para streamer. E Que aí eu legal, ficava, cara. caramba, como assim? Eu tô, tipo, começando agora, me achando novo demais e eu tenho que esperar o fulano chegar da escola pra gente conversar sobre o projeto. Eu achei isso muito da hora. Caramba, cara, é outro universo. Realmente eu não. A gente sabe que existem os esportes e tal, mas como é explorado, você vê outro universo, né? É outra pegada bem diferente aí. Sim, sim. E foi muito curioso, porque foi aí que eu fui pegando alguns freelas para alguns streamers. Uhum, E aí chegou o Behance, que na primeira. Passou um mês disso, foi mais ou menos em agosto do ano passado, de 2022. uhum, E eu estava ali passeando pelas abas de carreiras do Behance e tinha uma proposta de ilustração para o metaverso, né? E uhum, naquela época que o metaverso estava estourando, aquela coisa, poxa, tem golpe, não tem golpe, mas eu falei, pô, vou me candidatar mesmo assim, porque era brasileiro. uhum. Era um projeto confidencial que eu não posso falar muito sobre, mas que é, coincidentemente é de esportes também. Então eu já Aham. estava ali naquele universo, já estava entendendo algumas coisas. Cara, essa é a E vida do ilustrador, cara. Tô trabalhando é, num mega projeto que eu não posso falar ainda. não, eu trabalhei É tanto muito isso, projeto cara. que não vai aparecer, porque alguns projetos têm o diretor de arte que ele vai publicar no Behance, e aí ele coloca lá como coproprietário. E tem alguns que eles não vão desenvolver. Então, entre os projetos confidenciais, eu ainda tenho que tentar desenvolver os meus pessoais para continuar Uhum. mostrando o serviço, né? Exatamente, cara, exatamente. E às vezes E acontece, agora eu posso postar o projeto. Daí já tá, teu trabalho já evoluiu, já tá diferente daquilo lá já. Acontece não, eu tô muito com os também. 13 arquivos lá, 13 projetos arquivados no Behance, porque não tem jeito, né?
E esse projeto, por incrível que pareça, assim, eu estava numa época que eu estava também estudando moda, mas não fazer estampa, mas uma parada mais de ilustrar modelos, sabe? Uhum, E esse uhum. projeto foi criar uma coleção de moda para o metaverso. Mas que legal. Uma não, foram 4 coleções, assim, inspiradas num jogo. Uhum. Então, eles me passaram um briefing e é um time brasileiro que me pagou em dólar. Nossa. Foi maravilhoso, porque nesse período eu já estava procurando, poxa, quando chegar um projeto nesse nível, eu quero deixar tudo preparado. Então já tinha criado a conta na Remessa Online, porque o PayPal a gente sabe, aquelas taxas absurdas, né? É. Então eu fiquei meses tentando resolver isso tudo certinho para quando chegasse não tivesse nenhum empecilho. E quando chegou foi tranquilo de fazer, sabe? Parecia já que você já fazia há um tempão, né? Porque foi super tranquilo de fazer. Foi um mês nesse projeto e também com conhecimento de 3D, porque eles vão ter tipo uma pegada ali o metaverso em 3D, né? Eu tinha alguns conhecimentos que eu pude ajudar a galera que vai aplicar esses modelos, Uhum, sabe? Então tudo ajudou. A modelagem 3D que hoje em dia eu não faço mais, uhum. porque hoje em dia só a ilustração tá valendo pra caramba pra mim. E tudo valeu a pena, sabe? Desde dos mascotes, o pouquinho que eu estudei na escola. Então, quando É isso que chegou esse faz projeto, tudo casou. isso que faz a bagagem, né? Que é por isso que você tem que experimentar coisas novas, né? É, É, agora, esse episódio vai no ar depois. Se fosse no ar hoje, que a gente tá gravando, eu não poderia contar ainda, mas tipo, amanhã vou lançar um curso novo, né? De técnica de desenho e tal, que é focado em técnica e experimentações, né? Porque, cara, isso é importantíssimo. É você buscar novos caminhos, novas referências, então isso faz toda a diferença, né? E se você pegou um sim. pouquinho de cada, talvez se não tivesse aquele background, esse teu histórico, você não estaria preparado para o projeto, né? Poxa, Então, porque tem que experimentar coisas, né? eu saí do realismo de concept, saí de modelagem 3D e chegou um projeto que casou os dois, né? Uhum, uhum. Ainda mais também que com os mascotes eu mexia com line art, então eu já não mexia com line art, era só na pintura direto. E hoje em dia eu só mexo com line art, eu não faço mais nem modelagem e nem concept realista. Uhum. E eles foram super tranquilos, o contrato foi super tranquilo, foi todo em inglês, eu fiquei todo vez falando, nossa, é o primeiro contrato em inglês e tal. Que E massa. o valor que chegou, eu tinha fechado essas 4 coleções por US$ 800. Deu Uhum. R$ 4.000 em um mês de trabalho. E eu fiquei, Que caramba, massa. eu consegui fazer. Só de eu estar fazendo mais de um salário mínimo em um mês, para mim estava ótimo. E era com uma área que eu Sim. estava bastante confortável, né? Então, poxa, E isso aí você ajudou bastante. era quase 4 meses do teu emprego fixo lá na ilustração, né? Sim. E tua mãe? Você contou para tua mãe quando você fechou Não, esse quando eu projeto? contei para minha mãe, todo mundo aqui em casa ficou doido, né? Porque mora eu e minha mãe, meu pai e 4 irmãos. Uhum. Então, quando chegou isso, todo mundo ficou feliz e tal, que não sei o quê. Mas nessa época, a gente estava aqui, o negócio estava complicado, né? E Uhum. assim, desses 4.000, 3.000 foi para conta de casa, assim, sabe? Que estava precisando bastante. E a arte meio que salvou a minha família nessa época, porque tinha conta de água que estava chegando uns R$ 700 por causa de vazamento. Uhum. E aí, então, poxa, eu usei todo o dinheiro possível para deixar as contas aqui em dia. Paguei parcela de IPTU, ajudou na compra do mês e tal. E desses 4.000 eu fiquei com 1.000. E dos R$ 1.000 ficou só pro computador, que eu tinha que fazer alguns ajustes nele, né? Fazer alguns Uhum. upgrades. Mas para mim valeu toda a pena, porque só do fato da gente não ter passado dificuldade e tal, é isso que eu vi, caramba, a arte tá salvando minha vida e também a minha família, né? Sim, cara, que você vê o poder que tem isso, né? E olha só, eu quero levar um pouquinho isso mais adiante. O poder de. Pensa, se você não tivesse mandado o teu e-mail de prospecção lá atrás, e aquele diretor de arte não tivesse falado assim, ó, já pensou em fazer esportes? Se você não tivesse mandado aquele e-mail, né, falado com aquela pessoa, não sei se for por e-mail ou mensagem, mas não tivesse entrado em contato, ele não ia ter te dado essa dica. Talvez aquela chave não ia ter virado na tua cabeça ali para você se dedicar e se posicionar como ilustrador de esportes. E não ia ter acontecido isso depois, né? Talvez estava lá patinando. Enfim. Ou, claro, poderia ter ido para outros caminhos bons, né? Porque você é dedicado, tem um trabalho legal, tudo. Mas você vê como a gente precisa estar
gente precisa fazer a sorte, entre aspas, acontecer, né? A gente tem que dar, é por isso que eu falo, cara, mande pra galera, que às vezes tem um feedback que um cliente ele te dá e muda tudo, né? Sim, porque, assim, uma coisa que eu acredito e que eu comecei a acreditar mais ainda depois de conhecer você é que a sorte é a gente que faz, né? E a sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Então, teve Exatamente. oportunidades que a minha competência não cabia, e quando a minha competência coube, não haviam oportunidades, né? Mas na hora que juntou os dois, eu vi do quanto eu era capaz e que a sorte era eu que fazia, né? Eu não podia esperar algo divino acontecer, eu tinha que continuar fazendo e acreditando. E quando Que legal. aconteceu, foi uma maravilha, né? Imagino, cara. E vamos lá. Aí você entrou ali no Ilustre SA, tá? E o que mudou na tua percepção, né? Cara, você já tinha uma... Lá no começo, quando você começou, né? Você jogava o game ali, você via que tinha concept art, você já sabia que existia. Porque tem gente que não sabe que existem os mercados. Você já tinha essa noção, né? E o que mudou, né? Quando você entrou no Ilustre SA, assim? Você tinha uma noção de mercado antes e uma depois, né? Qual que foi essa diferença para você? Eu acho que, assim, a minha percepção de mercado antes era como estudante. Era sempre como estudante, era sempre como iniciante. Então eu pensava, Uhum, poxa, será que eu tenho que fazer algum curso super específico para entrar nesse mercado? Então eu pensava que era muito, assim, o de concept para games, ele é muito específico. E eu não uhum, conhecia a parte mais comercial, só a mais de produção, né? sim. Mas depois que eu entrei no curso, além das várias áreas que a gente está sempre ao redor e não vê, a gente está sempre vendo, mas não está enxergando, né? Uhum, Por exemplo, embalagem de produto, ou seja, num outdoor que está ilustrado, porque às vezes eu só pensava em, além de games, tatuagem e, sei lá, estampa de camiseta, né? uhum, Então eu uhum. pensei, comecei a enxergar esses outros mercados e principalmente me posicionar profissionalmente. Meu portfólio ele ficou profissional, consegui montar projetos que eu queria fazer e que não parecessem estudos. Então Uhum. tenho vários projetos que estão arquivados, que eu sei que eu não quero mais fazer aquele tipo de trabalho, porque o tipo de trabalho que eu faço hoje, eu me sinto confortável e sei que ele paga bem, sabe? Legal. Isso faz muita diferença, né? Você mudar o. A gente tem que pensar, na carreira a gente tem que pensar assim, né? Tem trabalhos que a gente gosta e não gosta de fazer. Tem uns que pagam bem e não. E você consegue casar as duas coisas, né? Tem como, né? Cara, isso aqui eu acho legal, isso aqui paga bem, então eu vou seguir esse caminho aqui, né? Sim, Porque sim. tem que colocar isso. Eu já fiz trabalho que eu não gostava de fazer, né? E até há pouco tempo, assim, né? Eu sempre falo sobre isso. Só que pensando em longo prazo, né? Quando você chegar com 40 anos, chegar com cabelo branco, né? Cara, a gente tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar nisso, tem que curtir a caminhada, senão. Porque assim, a ilustração, cara, é uma coisa muito legal de fazer, mas ela pode ser bem maçante também. Né? Ela tem uma parte operacional pesada ali, né? E se você não curtiu o processo, pô, hoje eu vou acordar, né? Acordou assim, pô, hoje eu tenho que fazer aquele tipo de desenho, que saco. Putz, já fiz isso, sabe? Já passei por isso. Então, tem que tomar esse cuidado, assim, é legal, né? Poder ter esse carinho com o trabalho que você está fazendo no dia ali, né? E tendo retorno financeiro, né? Isso é o Sim, principal. sim, com certeza. Porque eu já trabalhei com muita coisa que eu não gostava e depois da oportunidade que eu tive de trabalhar nessa empresa, acabou que eu fiquei estagnado, né? Então, Uhum, me permitir essa repaginada que eu fiz, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu teria parado um pouco com ilustração, porque alguns amigos meus que também são ilustradores, eles procuram estar fazendo faculdade, essas coisas, porque imagino que viver de freela é tipo, tá sempre ali no fio, né? Tipo, poxa, uhum. será que vai vir? Não vai vir? Será que mês que eu vou conseguir pagar a conta e tal? Mas os freelas fica interpretado desse jeito quando é de commission para a pessoa física. Porque para a Uhum, pessoa uhum. jurídica se torna um negócio rentável, né? É. E você consegue fazer uma reserva melhor, né? Sim, Acho que toda pessoa que não vai, ela vai virar freelancer, ela vai ter variação. Vai ter meses que você vai ganhar bem, vai ter meses que você vai ganhar menos. Só que a média, ela é maior do que no fixo, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes. Então, você se preparando para isso, sabendo que é assim, você não gasta o dinheiro na hora errada, por exemplo. Né? Eu já fiz a cagada, tá? De fazer o seguinte: fechei o projeto, um valor bacana. Aí falar investir num computador novo. Não tinha nem começado o projeto ainda. Fechou, né? Aí no meio do processo, já tinha comprado, o cliente deu para trás.
E morreu o projeto. A sorte que eu tinha outro emprego na época e tal, né? Mas, cara, hoje, principalmente, é assim, ó, vai investir em qualquer coisa só depois que terminou que o cliente pagou. Porque ainda existe, né? Terminou e o cliente pode atrasar, por exemplo. Calote é bem difícil. É muito difícil. Quando você trabalha com empresa, é muito difícil, né? Quando são empresas sérias, assim. Mas pode atrasar. Eu já fiz ilustração para um jornal americano que, cara, foram 9 meses para receber. Eu Nossa. não sei se era por política deles ou que se perderam, porque às vezes acontece, né? No meio lá do pagamento se perdeu, mas, cara, foram 9 meses. Então, imagina se eu tivesse gastado, por exemplo, cara. E já aconteceu comigo também de fazer o seguinte: tá cheio de trabalho, trabalhando sem parar, né? Às vezes tem aquela sequência de meses trabalhando diretaço, assim. Só que por causa dos prazos de pagamento dos clientes, eu fiquei um mês sem receber nada. Sabe? Coincidiu, esse aqui paga 30 dias, aquele paga 90 dias, e ficou um mês sem receber nada. Se eu não tivesse reserva, né, não tivesse essa consciência de que pode acontecer, cara, tava ferrado, né? Porque eles têm filho, tudo é outra coisa já, né? Então tem que ter essa consciência. E saber que, cara, às vezes no freelancer, você fecha um projeto que te paga o ano inteiro, né? Te paga o ano, Nossa, essa não, é a vantagem. isso, quando eu ouvi falar disso, isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu ficar, caramba, com um projeto eu posso fazer um ano de salário, isso me fez acreditar bastante, e eu sinto que eu tô perto disso, sabe? Que Mas massa. isso que você falou de, tipo, poxa, foi uma carga de trabalho em um mês tão cheio, e no final das contas daquele mês, né, não ter recebido, eu imagino que deve ter ficado difícil, né, de, poxa, se não fosse a reserva. Exatamente. Eu até estava tranquilo na época que eu já tinha essa consciência, assim, de tá guardando ali, né? Se fosse lá atrás, quando a ilustração era só renda extra, né? Que eu não me preocupava em guardar o dinheiro da ilustração, porque eu tinha outra coisa pagando as contas, lá atrás talvez eu teria me apertado, sabe? Mas, né, depois desse período, como você já sabe, por isso que eu falo muito, cara, só gaste depois do dinheiro na conta e depois você já ter guardado uma boa parte disso também, né? Sim, com Daí, certeza. gastar e E, investir, né? e eu tô fazendo isso, porque eu tô fazendo o meu segundo projeto para esse cliente russo. Por conta dessas sanções econômicas, eles estão pagando em criptomoeda. Uhum, Então, no primeiro projeto eu tinha fechado por $500 com uma uhum. ilustração só. Para mousepads, né? Eles têm lá a comunidade deles e eles gostam muito de um jogo específico. E chegou para mim para eu desenhar esse personagem desse jogo. E quando eu recebi esse valor, eu fiquei, caramba, eu só vou sacar esse valor aqui quando eu terminar esse projeto, porque se der para trás e eu não consigo, e aí eu, poxa, sei lá, não vou conseguir entregar alguma coisa e eles pediram o dinheiro de volta, porque eu nem tinha iniciado o projeto ainda, então eles poderiam pedir esse valor, né? Eles pagaram adiantado, então. Sim, pagaram adiantado e agora eles pagaram de novo do mesmo jeito, que eu tô no segundo projeto com eles. Aí eu Agora em ficar, cripto. caramba, em cripto, tudo em cripto, né? Legal. Maravilha para mim. E é o mesmo valor é uma moeda que eles usam, acho que é Tether, que ela é Uhum, lateralizada com o dólar, então para mim tá o mesmo valor. Ela tá lá uhum. guardadinha, eu só vou tirar ela quando eu terminar esse projeto todo. Legal, cara, Porque legal. uma coisa assim que a gente não. Quer dizer, a gente tem que saber disso, é a educação financeira, como ela é importante, né? Não só em questão de planejamento ou economizar gastos, mas principalmente que se der alguma coisa inesperada hoje, você pode recuperar sem atrasar o trabalho ou perder o trabalho, né? Uhum, uhum. É verdade. Eu aprendi, eu tive educação financeira com 35, 36 anos, faz pouco tempo, assim. Era vida louca. Não, Assim, né? aqui eu não consigo viver assim desse jeito, né? Ainda mais eu sou jovem, mas eu gosto de ser muito caseiro. E na hora que Uhum. eu vou gastar, eu pesquiso tanto que às vezes eu até me sinto culpado na hora que eu vou comprar alguma coisa, porque eu fico, caramba, eu podia estar guardando esse dinheiro aqui, sei lá, eu vou comprar uma roupa. Mas preciso também, né, Legal. comprar roupa, porque senão como é que fica, né? Ah, sim, sim. E ainda mais com o Ilustra agora, né? Podemos fazer isso É, com o Ilustra, né, cara? nossa. Sensacional, cara. E, cara, E. vamos lá. Ah, Quando você começou a ir ativamente, né? Você começou a ir atrás dos clientes ali. Você falou que os projetos eram mais atrás do Behance. Que dificuldades que você teve, cara, nessa tua prospecção? Como é que foi isso? Eu lembro que a gente participava dos plantões lá de dúvidas, né? E eu lembro das algumas dificuldades que você tinha. Como é que foi? Assim, em relação ao operacional, eu não tenho dificuldade, né, de encontrar o prospect e chegar nele.
Acho que foi mais a questão de encontrar o meu nicho, porque quando eu comecei a prospectar, meu estilo ele ainda estava naquele nível estagnado de quando eu saí da empresa de mascotes, e eu Uhum, tenho 1 ano de trabalho com eles que eu não posso usar. Tá tudo uhum, arquivado. Então, eu tive a dificuldade de montar um portfólio totalmente novo, sem aproveitar nada do que eu fiz com eles, de tentar encontrar um mercado, que eu descobri o mercado de esportes bem no finalzinho do ano passado, uhum. e encontrar quem contrate isso de forma rentável, porque se fosse um caso de CLT novamente, tipo um tipo de uma espécie de CLT, aí eu meio que dei uma volta e acabei no mesmo ponto, né? Que eu não vou estar vivendo de freelance. Então É verdade, é então verdade. teve algumas outras oportunidades que consegui digerir bem como escolher o prospect, saber quem contrata, porque nesse universo quem contrata é designer, não é só Uhum. diretor de arte. Alguns designers, eles só se como é que eu posso falar? Eles se dizem ser apenas designer, mas eles contratam como diretores de arte, sabe? Então, Uhum, no meio uhum. dos prospects, eu também enviei para designers, e por consequência, um deles, eu fiquei sabendo com eles que eles contratam. Então, isso me ajudou bastante. Legal, cara. Legal, cara. E o mercado de esportes, assim, ele tá. Já tá, claro, já tá há alguns anos aí, mas ainda é muito novo, né? Ainda Sim, é muito novo. E você se posicionando, por exemplo, como especialista nisso, você cresce junto com o mercado, né? Porque, assim, cara, na minha geração não joga. Não, joga muito videogame, mas assim, não tanto no esportes, né? Não é tanto assim, tipo, nessa parte profissional. Acho que é uma galera mais nova, no máximo é 30, eu imagino, competitivo. tá? Eu imagino que no máximo 30, claro que tem as exceções, mas enfim, em média, né? Daqui a pouco, cara, a galera de 40, 50, essa piazada de 16, piazada de modo de falar, né? Da galera nova de 16 anos, que nem você comentou ali, daqui a pouco eles estão com 40. Então vai ter todo mundo praticando e acompanhando, assistindo. Então é um mercado que tem muito potencial ainda, tá só engatinhando ainda, né? Então isso É, realmente pode ser bem rentável, cara. sim, e assim, é um mercado que movimenta muito em questões de campeonatos. Assim, tem Uhum, campeonatos uhum. que acontecem mundiais, e o projeto que eu fiz de moda retratava em um desses campeonatos que aconteceu desse jogo. Ah, eu fico doido para falar e eu não posso falar do que é. Porque eu tenho tanta coisa para falar ainda, e negociações também, que eu não posso falar nada porque ainda nada concretizou, sabe? E tem Sim. confidencial. Mas, tipo, essa semana agora chegou no LinkedIn. Eu sempre faço questão de deixar o LinkedIn arrumadinho. Aham. Mas chegou lá uma mensagem que eu não prospectei, não sabia, de um time de Free Fire. É, Uhum. eu quero falar, mas eu não posso falar. Mas, assim, é um time que bastante conhecido, que quer pagar Aham. bem. Então a gente ainda está nessa área de negociação e eu fico, caramba, é um negócio de Free Fire que vai pagar isso por esse tipo de serviço, que Uhum. seria um serviço de ilustração para o office deles, né, para colocar numa parede e tal. Uhum. Aí a moça que contrata, ela viu meu trabalho e falou, poxa, eu acho que seu trabalho deve encaixar perfeitamente com isso, porque conversa com games e ela é chamativa para deixar exposta, né? Então, Uhum. é diferente do backstage, que é o de produção de games, né? E eu fico, caramba, como é que pode acontecer, como é disso não ser tão visível, de ser tão explícito, né? De pensar como um mercado a se prospectar, né? É verdade. Eu acho que talvez por ser muito novo mesmo, o pessoal pensa em games, mas não pensa que tem. É por isso que eu falo que tem tanta oportunidade, cara, tem tanta, e as pessoas muitas vezes não acreditam, mas tem tanta coisa. Só isso aí eu imagino que já é um baita de um nicho, que tem espaço para muita gente. Pensa quantos times, quantas necessidades tem, né? Cada jogo, né? Tem uma porrada de time, uma porrada de equipe ali com essas necessidades. Então, e cada hora eles lançam um campeonato novo, né? De um jogo novo. Então, realmente, cara, eu até estava pensando que, cara, lá nas minhas aulas tem que atualizar nos mercados existentes, né? Que eu falava dos É. mais 50, cara, pô, já tá mais dois aí para pôr, né? Não, e Legal o demais. engraçado é porque quando se trata de esportes, tem uma org, e essa org ela é dona de times de 5 jogos diferentes. Então, Uhum, às vezes, uma org pode te contratar para vários times de vários jogos, que no caso está sendo dessa contratação, porque ela falou, pô, vamos fazer um teste. Se esse teste ficar uhum, bom, eu te fecho com 2 times, pelo menos.
Então, poxa, pelo Legal. valor que a gente está negociando, fica um negócio interessante que vai dar, possivelmente, se tudo der certo, né? Que eu espero muito, vai dar 1 ano de salário Então, com uma contratação. Então eu penso, poxa, é um mercado que vale bastante a pena se prospectar, né? com E certeza. nessa questão de prospect também, quando eu comecei, eu falava, poxa, publicitário que paga bem, tem literatura, prospectei um pouquinho de cada, né? E esse começo desse mês, chegou um prospect de maio, foi quando eu comecei o curso, Uhum, sobre o livro, né? Que eu acho que eu até falei lá no grupo, que chegou para mim, sim. nossa, quase 1 ano que eu entrei em contato e depois que começou a chegar vários projetos, eu não tive tempo de desenvolver os pessoais, porque os confidenciais não podia usar para fazer a newsletter. E então, mesmo assim, ela lembrou de um trabalho já, que agora está um pouco datado, né? Aí entra nessa questão que está um pouco antigo já. Mas eu fiquei até surpreso que ela me considerou e tal. Acabou que a gente não fechou a princípio, mas depois que eu dei um follow-up, ela falou: Poxa, bacana, ó, fico feliz que você está interessado ainda de colaborar com a gente. Eu vou mandar seu portfólio para a responsável, porque quem sabe Uhum. no próximo livro você pode estar entrando nesse projeto, né? Então, apesar de não ter fechado e apesar ainda de ter sido um prospect tão antigo, foi um retorno positivo para mim, Com sabe? certeza, cara. Com certeza. E você vê, um ano depois, né? É Parece, quase 1 ano depois. quase um ano depois. E a pessoa, Vitor, tô um mês aqui, mandei para todo mundo o que eu tô fazendo de errado. Cara, em um mês, nada. Né? Não dá para É, saber em um mês. Né? É muito difícil fechar tão rápido, né? Existem casos, claro, mas assim, não é sempre que isso acontece, né? Tem um ano depois. E, e o legal da ilustração é isso também, né? Você está focado em esportes, e de repente vem um outro mercado que você prospectou lá atrás, ou às vezes você nem está prospectando e vem a pessoa ver teu trabalho. Porque, cara, um diretor de arte, um designer do esportes, por exemplo, ele está olhando outras coisas também. O cara olha quadrinhos, olha literatura, olha games em si também. E se a gente fizesse com aquele tipo de visual lá? Pô, daí vai lá e busca a pessoa desse outro nicho, né? Então isso que é bacana. Não, é um trabalho que você não enjoa, realmente você não enjoa, né? Claro, dá para enjoar, se você quiser ficar na mesma coisa, dá para enjoar, mas se você é. quiser, né, gostar de variação, tem como fazer isso, de um jeito bem legal, né? Sim, sim, principalmente nessa questão que você falou que a galera tá sempre olhando. Eu também recebi uma mensagem no Behance de uma pessoa que eu não prospectei, me Uhum. perguntando se eu tinha disponibilidade para ser vitrinista. Então, Vitrinista, cara. vitrinista, eu nunca tinha parado para pensar que, poxa, em uma vitrine atrás tem a ilustração e na frente o manequim com a roupa e tudo mais. Uhum, E casa uhum, um pouquinho com essa questão de moda também, que eu gosto bastante de retratar modelos, né? E quem sabe, uhum. né? Também tá aí, ainda não fechou nada, mas é um outro mercado que eu também não conhecia. Sim, sim. E você pode ter, né, várias coisas, né? De repente, esse de vitrinista é uma coisa pontual. Isso é legal. Já vai para o portfólio, por exemplo, se fica legal, vai para o portfólio. Que nem a gente fechou hoje uma ilustração de quebra-cabeças. Não, mas eu não quero me dedicar ao mercado de quebra-cabeças, mas é um mercado que é rentável, legal, paga bem também, né? E uma opção a mais, né? Uma opção a mais. Esse que é o segredo do freela, né? É você ter essa diversidade de fontes de renda, de mercados que você atua, e a galera vai vindo para você nessa pegada aí. Mas eu estou É, com encantado com o certeza. mercado de esportes. Não, ele é muito encantador, sabe? Quando você consegue trabalhar bem com isso, ele encanta mesmo, porque a gente fala de influencers grandes dessa área e você vê seu trabalho estampado ali numa transmissão ao vivo deles. Inclusive, os garotos que eu converso da One Studio, eles fecharam um projeto com a Microsoft de Stream Uhum, Pack. uhum, Então, poxa, é um cliente, poxa, é uma das maiores empresas do mundo, simplesmente, né? Eu não participei sim. do projeto, mas eu conversando com eles, eu vi um pouco sobre isso e fiquei, caramba, olha só onde eles estão chegando, na idade que eles estão chegando, que eles têm, né? Uhum. E assim, é um projeto gigante que eles fizeram tranquilo. Tinha um lá, inclusive, que está no segundo ano do ensino médio. E eu fico, caramba, Caramba. olha só com quem eu estou conversando e olha com quem eles estão trabalhando, né? Então tem sempre espaço para todo mundo, para buscar novos mercados, para novas técnicas. Não tem idade, porque eu já pensava que eu era muito jovem e essa galera é mais jovem ainda. Então é um mercado muito plural de arte. O entorno de arte é todo muito plural, né? Em questão de idade, de gênero também.
E principalmente com essa galera também tenho tido bastantes indicações, porque como eu não estou conseguindo prospectar por bastante projetos eles estão me indicando, estão sempre me indicando ali pelo Twitter. Eu nunca fui muito de produzir conteúdo. Uhum. E eu estou feliz que eu não preciso criar conteúdo para aparecer no mercado, porque o meu trabalho, por eles considerarem bom, eles me recomendam, então sempre me recomendando. E assim não tá faltando trabalho. E, Nossa. inclusive, eu estou também em uma outra negociação que eu não posso falar muito, mas foi por causa de um projeto que eu fiz conceitual para as telas de loading de Fortnite, Uhum. e um cara que trabalha com isso bem próximo deles ficou interessado e falou: Poxa, eu conheço. Como é que eu chego nesse fulano? Aí eu tenho um amigo que me indicou para esse cara, que, pelo que eu fiquei sabendo, bem por cima, acho que chegou lá na matriz da Epic Games, essa ilustração que eu fiz. Então eu fico, poxa, sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente chega longe, né? Acho que você já disse isso, né? Exatamente. Sim, sim. É uma frase que eu levo comigo sempre, cara, porque é total real, né? Cara, eu tô curioso como é que eu vou fazer o título desse podcast. Vai ser assim, ele não pode falar muita coisa, mas tá bombando nos esportes. Cara, e assim, é muito mágico isso, porque a galera que tava trabalhando lá, nesse universo e tal, eles meio que tiveram essa reação, poxa, esse garoto ele é muito bom, mas assim, tem outros ilustradores dessa área e tal, e eu Uhum. cheguei todo tímido nesse universo e eles falam, caramba, esse menino é muito bom. Quando eu vejo as indicações, eles falam, não, esse aqui, sendo bem modesto assim, eles falam, nossa, esse aqui é o melhor ilustrador que você vai poder trabalhar, fulano. Eu fico, caramba, velho. Que É massa, né, muito, cara? muito massa isso, é muito massa essas indicações todas, sabe? E é legal que assim, você não precisa ter. Esse é um segredo, né, que acontece nesse mercado de ilustração comercial, assim, que você não precisa ter milhares de clientes. Se você encanta 5 pessoas, por exemplo, você já tem um fluxo para um ano de trabalho tranquilamente. Porque eles precisam de muita ilustração. Né? Como você falou, de uma empresa ali tem 5, 6 times, né? Ou jogos diferentes. Então, cara, é isso. Eles sempre estão precisando. E se você vira um parceiro dessas pessoas, que é o diferente da commission, né? A gente estava falando no começo, a commission, todo dia você tem que estar indo atrás do cliente novo, todo dia, todo dia. Vitor, mas eu já fechei 3 vezes com o mesmo cliente, mas é raro. A maioria é né, pega uma ilustração pontual ali e um valor mais baixo também, né? Mesmo que seja em dólar, tudo é valores mais baixos também. Então é isso que muita gente, eu quero que as pessoas entendam assim, cara, mercados que precisam de muita ilustração, né? E Sim. quando você vira eu estou trazendo um pouco esse tema da inteligência artificial também, por exemplo, quando você vai nesses mercados, você perde o medo também, você entende que não é assim, né? Algumas coisas vão sofrer, mas mercados assim não, né? Só se adapta. Então, cara, bem legal. E, cara, o que significa para você, tirando a parte de grana, desculpa, tirando a parte de grana, o que é viver de ilustração para você, cara? Sabe, você lá de 14 anos, olhando para você hoje com 20, não que seja muito grande a diferença de idade, mas o que é para você viver de ilustração? Eu acho que hoje, assim, viver de ilustração para mim é viver um sonho que é rentável, né? Porque quando a gente pensa em ilustração, poxa, viver de arte, será que eu posso viver do que eu amo e mesmo assim viver bem financeiramente? É lógico, tirando a parte financeira, mas saber que é viável e que eu posso dormir tranquilo. Tem dias que a gente não dorme Uhum. tranquilo porque está esperando uma resposta e tal, mas viver bem com espírito e alma, sabe? A minha namorada Graziella, beijo que eu te amo demais. Eu tava tão ansioso por esse podcast que eu falei que eu ia homenagear ela, que ela me apoiou muito no período que eu saí da empresa e estava com nenhum freela, né? Ela me fala muito sobre gratidão. E mesmo de eu Uhum. ter passado por experiências que hoje eu não passaria de novo, eu sou muito grato porque foi por causa delas que hoje eu sou quem eu sou. Então eu faria Uhum. tudo novamente para ter certeza que hoje eu estou aqui e vivendo feliz com o que eu faço. Que massa, cara, que massa. Então, perspectivas, Max, da tua carreira para esse ano aí, cara. Como é que. Eu sei que você não pode falar muita coisa, mas como é que você se vê no final do ano aí, na ilustração?
No final do ano eu me vejo, sei lá, já financiando uma casa, sabe? Eu quero me ver assim, mas principalmente fechando mais contratos grandes, porque foi uma coisa que eu pedi muito no final do ano passado. Eu não sou religioso, sabe? Mas eu sou espirituoso. Eu gosto Uhum, de poder meditar e pedir, porque é uma prática também que você também nutre, né? E uhum, quando eu uhum. comecei a fazer isso, tipo, eu sinto que o que vem não é mais só de sorte, mas por mérito. Então eu quero É, estar fechando contratos maiores para ter qualidade de vida e independência financeira também, sabe? que massa. Sabe uma coisa que eu faço, cara? Quando eu vou fazer pedidos assim, eu não fale só contratos maiores. Fale os valores que você quer na hora de criar, na hora de você meditar, sabe? Porque, cara, para mim funciona. Para mim funciona. Quero fechar projetos naquele valor. Pô, e vem. Às vezes não Eu vem vou tão fazer rápido isso. quanto a gente quer, mas vem, sabe? É, E é uma coisa que e, cara, é impressionante. A minha vida mudou quando eu comecei a meditar e fazer esse tipo de trabalho, assim, de criação da nossa vida, assim, né? Também, não, sim. né, sou católico da família católica e tal, mas, enfim, hoje em dia não sou praticante, né? Mas essa parte espiritual, assim, muito, muito forte, cara. E realmente mudou muita coisa. Muita coisa. Assim, inclusive até o nosso bem-estar ajuda, né? Nesse sentido aí. Até às vezes, cara, que nem agora, né? Quem tá escutando não vai ver, mas a gente interrompeu aqui a gravação porque meus filhos estavam se pegando ali. Aí, cara, você vai lá, dá aquela respirada, se concentra de novo e volta como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de coisa ajuda, nessas meditações ajudam muito, muito nesse sentido aí. Com certeza. Toda vez assim que eu tenho oportunidade, eu durmo, coloco uma meditação para uma música no YouTube e durmo meditando, porque quando eu comecei a fazer isso ajudou, sabe? Não que não seja por causa do motivo da meditação, mas o meu bem-estar também está melhor. Sim. Dizem que quando você dorme meditando, você passa a noite toda na meditação. Então, você Essa eu não sabia. potencializa o efeito, assim, então é legal, cara. Enfim, né? Cada um tem as suas crenças, tudo, mas eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito que funciona Sim, mesmo. sim. Cara, e vamos lá, cara, você é novo, né? 20 anos, mas tem gente mais nova, que nem você falou. Já tá até trabalhando com pessoas mais novas. Para quem tá começando, a galera ali de 15, 16 anos quer viver de ilustração, cara, que dica que você dá para elas? Na ilustração, eu vejo assim, é, a questão é aprimorar a técnica inicialmente, Uhum, porque sem a técnica você não consegue convencer que o seu trabalho pode valer aquele valor específico que você está querendo pelo seu uhum, trabalho. uhum, uhum, E após isso, aprender a se vender, porque eu passei muito tempo aprimorando técnica, mas eu nunca consegui vender isso, né? Tanto que uhum, das vezes que eu consegui alguma coisa, eu sempre pensei que era por sorte e não por mérito. Então, quando eu uhum. comecei a sentir que era por mérito, foi porque eu aprendi a vender o meu serviço. Então, Legal. não é uma coisa, mas são duas coisas muito importantes, sabe? Sim. E você acha, então, que se você tivesse aprendido a vender antes, daria para ter conseguido resultados antes, assim, também? Se já Sim, tivesse... sim, mas com certeza sim, porque teve períodos que eu ficava, poxa, meu trabalho assim, eu já considerava que ele estava ok, mas Uhum, poxa, por que que não está chegando trabalhos para mim? Por que que não está rolando ainda? Então, depois que eu aprendi, começou a vir e chegou uma hora que eu tive que negar trabalho, igual foi 2 semanas atrás, tava tanto trabalho e tentando negociações, essas coisas, que eu falava, velho, eu vou ter que cancelar aqui a agenda para terminar o que eu tenho e depois eu vou abrir a agenda, galera. que Então massa, ajuda cara. muito. Doces problemas, né? É. Cara, legal demais. E vamos lá, você falou assim que você considerava em certo momento que teu trabalho era ok. Eu sei que isso era muito subjetivo, mas o que para você era, meu trabalho está ok, tô pronto, digamos assim, né? Assim, quando eu estava ali no ensino médio, eu consegui fechar umas commissions pequenas, assim, teve uma inclusive que foi para um livro que eu nem sei se lançou hoje, assim, Uhum, mas nossa, eu comprei tanto curso, acumulei tanta técnica que eu ficava assim, poxa, eu estou confiante do meu trabalho, uhum, mas o que me faz trazer essa confiança para o cliente para ele comprar o meu trabalho, isso eu não consegui enxergar. Se uhum, eu
se fosse o caso de eu contratar ilustração, eu sempre falava, poxa, eu pagaria no que eu estou fazendo, mas como é que eu consigo convencer os outros a fazer isso? Então, isso eu consegui recentemente, quando eu conheci você. Legal, cara. Legal demais. Eu, para mim, eu senti que o meu trabalho estava ok, né? Eu gostei desse conceito, meu trabalho está ok. Quando eu falei assim, cara, eu consigo desenhar qualquer coisa. Porque antes, assim, eu consigo desenhar uma pessoa pulando, por exemplo. Mas se me pedirem para fazer um carro, eu acho que eu não consigo. Eu tinha esse receio, né? Chegou num ponto que agora eu consigo fazer qualquer coisa. Né? Para mim, no caso, foi quando eu comecei a desenhar do meu jeito ali, né? Com falhas e tal. Mas eu falei, cara, agora as pessoas vendo o meu portfólio desse jeito. E elas podem me ver o que elas quiserem, eu vou conseguir fazer no meu estilo. Então, o meu trabalho tá ok. Foi isso que eu senti, sabe? Sim. Porque senão a gente não para nunca, né? Dessa busca pela melhoria, né? Ela tem que existir, mas senão a gente fica paralisado, né? Se não for atrás disso. Sim, sim, porque se fosse questão de esperar o trabalho perfeito, eu não teria ingressado na modelagem 3D, não teria aceito a coleção de moda que eu nunca fiz, não teria pego o trabalho na agência que eu fiquei 1 ano, porque o meu portfólio era de estudante. Então, não dá para esperar o trabalho perfeito, ele tem que estar feito, né? Não, com essa frase a gente fechou. Cara, sensacional, sensacional a tua história aí, cara, e história que já tá avançada, mas tá só começando também, né? Tem muita coisa pela frente aí, cara, e esse mercado que você tá dentro aí também tá crescendo sem parar, né? Tá só no começo ainda. Demais. Marcos, cara, brigadão demais aí pela tua participação. Eu que agradeço. Feliz de contar a tua história aqui, né? Brigadão mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Vitor, e eu espero que se houver alguma oportunidade, tipo temporada 2.0, eu possa contar as coisas que estão acontecendo, né? Falar, fechei com esse gigante que eu não podia falar. Sensacional. E me conte, tá? Quando você receber e puder contar, me conta lá que a gente vai conversando aí, tá? Cara, desejo muito teu sucesso aí. Galera, brigadão por terem acompanhado esse episódio do podcast Vida de Ilustra. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.